Eu nunca pensei que minha própria família me trataria como um fantasma dentro da minha própria casa. Dói até escrever isso, mas talvez alguém lendo entenda a sensação de ser substituído, ignorado e esmagado pela pessoa que deveria estar ao seu lado, no meu caso, até pela minha irmã gêmea. Sim, eu tenho uma irmã gêmea. Crescemos juntas, mas nunca fomos iguais. Enquanto eu era a que estudava, a que buscava ser discreta, a que sonhava com estabilidade, ela era o furacão, bonita, sedutora, sempre rodeada de gente. Eu sabia que ela brilhava mais, e por anos aceitei ser a sombra dela. Mas jamais pensei que, quando adulta, minha família inteira escolheria ela em vez de mim. E o pior, que o meu próprio casamento seria destruído por causa disso. Quando minha esposa chegou em casa naquela noite, percebi no olhar dela que algo estava errado. O jantar estava pronto, a mesa posta, mas ela parecia distante. Eu preciso de uma pausa, ela disse, sem rodeios. O chão se abriu sob meus pés. Eu perguntei. Uma pausa, do quê? De mim? Ela respirou fundo e respondeu. De nós. Ela alegou que precisava de tempo para se redescobrir. Que as coisas estavam pesadas. Que não era culpa minha. Aquelas frases prontas que a gente sabe que não vêm do nada. Eu chorei, implorei, mas nada adiantou. Ela fez as malas e saiu, me deixando naquela casa enorme com um silêncio que gritava em cada parede. Eu pensei que fosse apenas uma crise. Que talvez ela precisasse respirar. Mas poucos dias depois, ouvi boatos que me destruíram por dentro. Minha irmã gêmea, a estrela da família, a favorita de todos, tinha sido vista com ela. No restaurante da esquina. De mãos dadas. Meu coração quase explodiu. Liguei para minha mãe, procurando apoio, desesperada. Sabe o que ela disse? Filha, você sabe que a sua irmã sempre foi mais intensa. Talvez seja melhor aceitar. Aceitar. Minha mãe estava praticamente me pedindo para ceder meu casamento de bandeja para minha irmã. E não foi só ela. Meu pai me disse que não dava para controlar o coração das pessoas. Até meu irmão, que eu achava que me apoiaria, disse que eu estava fazendo drama. Eu tinha sido rejeitada pela minha família inteira em favor da minha irmã. Eles aplaudiam a traição como se fosse natural. Eu passei semanas em estado de choque. Mal comia, mal dormia. Cada vez que fechava os olhos, via as duas juntas, rindo, me descartando como se eu fosse nada. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, enquanto estava deitada, ouvi barulhos na cozinha. Pensei que fosse minha mente pregando peças, mas quando desci, percebi que alguém tinha mexido nas panelas e no fogão. Um cheiro forte de gás tomava o ar. Eu não estava delirando. Alguém tinha aberto a válvula. Corri para desligar tudo, tossindo, tonta. Se eu tivesse dormido um pouco mais pesado, talvez não estivesse escrevendo isso agora. Meu sangue gelou com a conclusão inevitável: alguém tinha tentado me matar. Nos dias seguintes, passei a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. Um copo de suco que tinha gosto estranho. Um parafuso solto na escada que nunca esteve solto antes. Até a fechadura da porta parecia mexida. Eu sabia que não era paranoia. Eu estava sendo sabotada. Mas por quem? Minha esposa, que tinha pedido a tal pausa. Minha irmã, que agora exibia meu amor como um troféu roubado. Ou até mesmo minha própria família, que preferia fingir que eu era um estorvo. Eu estava sozinha, isolada, sem ninguém em quem confiar. Foi nesse ponto que algo dentro de mim se quebrou, e ao mesmo tempo, se fortaleceu. Eu chorei até não ter mais lágrimas. E quando o vazio tomou conta, veio a fúria. Se eles queriam me destruir, não iam conseguir. Comecei a agir. Troquei a fechadura da casa. Instalei câmeras escondidas. Aprendi a notar cada detalhe suspeito. E mais do que isso, comecei a planejar como me levantar do chão em que eles me jogaram. Eu não seria mais a sombra da minha irmã. Eu não seria mais a esposa descartada. Eu não seria mais a filha ignorada. Eu seria a tempestade. Na semana seguinte, ouvi o barulho do portão se abrindo. Alguém entrou na minha casa sem bater, com passos familiares, como se tivesse direito de estar ali. Peguei o bastão de ferro que escondi atrás da porta e prendi a respiração. Quando a porta da sala começou a ranger, meu coração disparou. E então, uma silhueta apareceu. Eu não conseguia ver o rosto na penumbra, mas reconheceria aquela postura em qualquer lugar. Era ela.
Aquela silhueta parada no batente da sala fez meu estômago se contorcer. Eu não sabia se tremia de medo ou de raiva. A luz fraca da rua atravessava a janela e, aos poucos, desenhava as feições do rosto que eu conhecia bem demais. Era minha irmã gêmea. Ela estava ali, dentro da minha casa, como se fosse dona do espaço, como se tudo que era meu já tivesse sido transferido para ela. E talvez fosse isso mesmo que ela acreditava. Não precisava trocar a fechadura, ela disse, com aquele tom irônico que sempre usava quando queria me rebaixar. Você sabe que nada fica trancado para mim. Meu sangue ferveu. O que você está fazendo aqui? Rosnei, apertando o bastão de ferro nas mãos. Veio terminar o que começou? Ela riu. Riu. Como se fosse uma piada grotesca o fato de eu quase ter morrido asfixiada por gás dias antes. Você está paranoica. Sempre foi. Ela se aproximou, devagar, como uma predadora cercando a presa. E é exatamente por isso que ninguém te leva a sério. A cada passo dela, minha respiração acelerava. Eu recuava, mantendo o bastão erguido, mas não queria atacar antes de ter certeza. Eu precisava ouvir da boca dela. Foi você, não foi? Perguntei. O gás, o suco, a escada. Você quer me matar? Ela arqueou uma sobrancelha, como se eu fosse uma criança histérica. Você acha mesmo que precisa de mim para se destruir? Respondeu, venenosa. Olha para você. Sozinha. Sem família. Sem esposa. Você já se matou sozinha faz tempo. O golpe não foi físico, mas doeu mais fundo que qualquer ferida. Ainda assim, havia algo no olhar dela, um lampejo frio, que confirmava minhas suspeitas. Talvez não fosse uma confissão direta, mas era clara a satisfação dela em ver meu medo. Eu apertei o bastão com tanta força que meus dedos ficaram dormentes. Sai da minha casa. Agora. Minha voz saiu firme, mas meu corpo tremia. Ela suspirou, deu de ombros e se virou. Relaxe, irmãzinha. Só vim buscar o que já é meu. E antes que eu pudesse reagir, vi algo reluzindo nas mãos dela, a chave antiga da casa. Assim que a porta bateu atrás dela, minhas pernas fraquejaram. Eu me joguei no sofá, tentando controlar as lágrimas que insistiam em queimar meus olhos. Ela tinha a chave. Ela podia entrar quando quisesse. E mais, estava deixando claro que não ia parar. Naquela noite, mal dormi. Passei horas assistindo as imagens das câmeras recém-instaladas, esperando ver alguma prova concreta do que eu já sabia no coração. E então, por volta das 3 da manhã, vi uma sombra rondando o quintal. A câmera registrou claramente minha irmã tentando abrir a porta dos fundos, sem perceber a luzinha vermelha piscando. Eu imprimia as imagens. Se ninguém acreditava em mim, eu teria provas. Mas um detalhe me deixou gelada: ela não estava sozinha. Ao lado dela, rindo e cochichando, estava minha esposa. Eu queria quebrar a tela do computador, gritar até minha garganta rasgar. Elas estavam juntas. Não era mais um boato, não era fofoca de vizinho. Era real. E mais do que isso, as duas estavam conspirando contra mim. Na manhã seguinte, tomei a decisão que mudaria tudo. Se ninguém ia me salvar, eu mesma cuidaria da minha sobrevivência. Peguei minhas coisas mais importantes, documentos, dinheiro, algumas roupas, e comecei a esvaziar a casa. Não ia esperar por outro acidente. Não ia ser a vítima que todos queriam. Cada objeto que eu colocava na mala era como arrancar uma raiz podre que me prendia ao passado. Eu estava me libertando. Quando estava na metade da mudança silenciosa, ouvi novamente o barulho do portão. Dessa vez, não esperei. Peguei o bastão e fiquei à espreita. A porta se abriu e quem entrou foi ela, minha esposa. Os olhos dela se arregalaram quando viu as malas. "O que você está fazendo?" gritou, como se tivesse direito de cobrar alguma coisa. Eu ri. Ri de um jeito que eu mesma não reconheci. Fazendo uma pausa, respondi, devolvendo a frase que ela tinha usado contra mim. "Mas a diferença é que eu não vou voltar." Ela avançou, tentando me segurar pelos braços, mas eu recuei. "Você enlouqueceu?" perguntou, nervosa. "Vai largar tudo assim?" "Você já largou antes de mim", cuspi as palavras. "Eu só estou tendo a dignidade de assumir." Antes que eu pudesse sair, ela soltou a bomba. "Sua família nunca quis você por perto. Você sabe disso."
Eles me disseram que nunca conseguiram te amar da mesma forma que amam a sua irmã. Você sempre foi um peso. Foi como se ela tivesse arrancado o ar dos meus pulmões. O mundo girou. Todas as dúvidas, todos os silêncios, todos os olhares que eu ignorava durante anos, se confirmavam ali, na boca da pessoa que jurou me amar. Eu a encarei. Então é isso. Eu era só uma sombra para vocês. Ela não respondeu. Só me olhou com pena, e isso doeu ainda mais. Eu não chorei. Não naquele momento. Peguei minhas malas, olhei uma última vez para aquela casa cheia de fantasmas e passei pela porta. Mas enquanto caminhava até o carro, senti um arrepio na nuca. Olhei para trás e vi, pela janela do quarto, as duas juntas. Minha irmã e minha esposa. Observando. Sorrindo. Era como se estivessem comemorando minha derrota. Mas elas se enganavam. Aquilo não era o meu fim. Era o começo da minha reconstrução. Dirigi sem rumo por horas, até que o sol começou a nascer. Estacionei em frente a um hotel barato e me joguei na cama, exausta. Mas antes de fechar os olhos, meu celular vibrou. Era uma mensagem anônima. Uma única frase. Elas não vão parar. Cuidado. Aquela mensagem anônima me deixou mais desperta do que qualquer café poderia. Elas não vão parar. Cuidado. Era como um sussurro vindo do próprio inferno, lembrando que minha fuga não me libertara. Eu podia ter abandonado a casa, mas o jogo delas ainda me caçava. Passei horas encarando a tela, esperando outra mensagem, um sinal, qualquer coisa. Mas nada veio. O silêncio era sufocante. Quem me mandou aquilo? Alguém que sabia demais. Alguém que estava por perto. No dia seguinte, já mais calma, comprei um chip novo para o celular. Se alguém estava me rastreando, queria quebrar qualquer vínculo. E decidi começar minha própria investigação. Eu já tinha provas, as imagens da câmera mostrando minha irmã e minha esposa juntas, rondando minha casa. Mas aquilo não bastava. Eu precisava de algo que expusesse não apenas a traição, mas a tentativa de sabotagem contra mim. Instalei aplicativos para rastrear números ocultos. Comecei a anotar cada mensagem, cada detalhe. Até registrei boletim de ocorrência, mas a atendente me olhou com a mesma expressão que minha mãe usava quando dizia que eu dramatizava demais. Ninguém acreditava em mim. Era eu contra todas elas. 3 dias depois, finalmente chegou outra mensagem do número desconhecido. Encontre-me no estacionamento do Mercado Central. Hoje. 20 horas. Pensei em ignorar. Poderia ser uma armadilha. Mas minha intuição dizia que era minha única chance. Às 19h55, estava lá, com o coração disparado, escondendo o bastão de ferro dentro do carro. E então ele apareceu, meu cunhado. O marido da minha irmã. Meu estômago deu um nó. Ele caminhou até mim com as mãos nos bolsos e um olhar cansado. Eu não sei até onde isso vai, mas sei que você precisa saber a verdade. Minha respiração travou. Ele acendeu um cigarro e me contou tudo. Minha irmã sempre tivera amantes, homens, mulheres, não importava. Ele fingia não ver porque a família inteira a protegia. Mas agora a situação havia passado dos limites. Elas não querem só ficar juntas, ele disse, com a voz pesada. Elas querem acabar com você. Se livrar de você de vez. Minhas mãos suavam frio. Por quê? Perguntei, sem entender. Ele tragou fundo, desviando o olhar. Por que você é a prova viva de tudo que a sua irmã não consegue ser? Estável. Honesta. Você representa o que ela nunca alcançou, e isso a consome. Ela não quer apenas te substituir. Ela quer te apagar. As palavras ecoaram na minha cabeça como uma sentença. Apagar. Eu quase caí de joelhos. Quando voltei ao hotel, fiquei encarando o teto até o amanhecer. Tudo fazia sentido agora. Minha família sempre aplaudira minha irmã, não porque ela era perfeita, mas porque todos tinham medo dela. Eu era a segura, a que aceitava o segundo plano. Era mais fácil me apagar do que confrontá-la. E minha esposa? Ela não tinha se apaixonado por ela. Tinha sido seduzida pelo poder que minha irmã exercia sobre todos nós. Meu coração queimava. Nos dias seguintes, percebi que estava sendo seguida. Um carro estacionava perto de onde eu ia, um vulto surgia sempre a poucos metros. Elas sabiam onde eu estava,
E logo descobririam que eu estava juntando provas. Foi aí que decidi inverter o jogo. Se elas queriam me caçar, eu as deixaria pensar que estavam no controle. Passei a fingir normalidade. Postei fotos antigas nas redes sociais, como se ainda estivesse na cidade. Dei pistas falsas de onde iria. E enquanto isso, juntei informações, cópias de mensagens, prints, gravações. Cada peça era uma arma silenciosa. Mas eu sabia, isso não seria suficiente. Se eu não tivesse algo irrefutável, a polícia, a minha família, ninguém acreditaria em mim. Eu precisava de um flagrante. 2 dias depois, recebi outra mensagem do número desconhecido. Elas vão se encontrar amanhã. Rua da Pedreira 22, 22 horas. Meu coração disparou. Era a minha chance. Na hora marcada, estacionei discretamente perto do endereço. A casa parecia abandonada, mas uma luz fraca vazava pela janela. Me aproximei devagar, escondida entre as sombras. E o que vi quase me fez vomitar. As duas, minha irmã e minha esposa, sentadas na sala, rindo. Sobre a mesa, espalhados, estavam papéis, fotos minhas, cópias de documentos. Até mesmo meu diário. Elas estavam planejando algo. Aproximei o gravador do celular da janela, tentando registrar cada palavra. E então ouvi. Ela não vai resistir muito tempo sozinha, disse minha esposa. Uma queda, um acidente, ninguém vai desconfiar. Minha irmã riu alto, batendo a mão na mesa. Exato. E quando tudo acabar, adivinha quem vai herdar tudo? Meu corpo inteiro tremeu. Não era só obsessão. Não era apenas traição. Era um plano calculado para me eliminar e assumir minha vida como se fosse um troféu. De repente, a madeira do portão rangeu sob meu peso e um dos cães da vizinha latiu. As duas olharam para a janela ao mesmo tempo. Meu coração quase saiu pela boca. Corri para o carro e liguei a ignição tremendo, acelerando sem olhar para trás. Mas no retrovisor, vi a sombra delas na porta, como predadores que tinham sentido o cheiro da presa. Elas sabiam que eu estava lá. Agora não havia mais volta. De volta ao hotel, sentei no chão com o celular nas mãos, ouvindo repetidamente o áudio que tinha gravado. Cada riso, cada frase, era uma faca no meu peito. Eu tinha a prova que precisava. Mas também tinha certeza de algo: elas não descansariam até me destruir. O mundo parecia pequeno demais para me esconder. Minha família nunca me defenderia. A polícia não moveria um dedo sem mais evidências. E eu estava sozinha. Mas no fundo, uma chama começava a crescer. Se ninguém ia lutar por mim, eu lutaria por mim mesma. Na manhã seguinte, acordei com batidas fortes na porta do hotel. 3 pancadas secas. Meu coração quase parou. Peguei o bastão e me aproximei devagar. Uma voz feminina ecoou do corredor. Eu sei que você está aí dentro. Precisamos conversar. O som daquela voz me fez gelar até os ossos. Não era minha irmã. Não era minha esposa. Era minha mãe. As batidas continuaram, cada vez mais fortes, como se a porta fosse ceder. Meu corpo inteiro tremia. Eu tinha certeza de que eram elas, minha irmã e minha esposa, vindo me caçar de vez. Mas quando ouvi a voz, meu sangue gelou. Era minha mãe. Abre a porta, filha. O tom dela soava doce, mas havia algo falso, viscoso, colado nas palavras. Só quero conversar. Meu instinto gritava para não abrir. O bastão de ferro escorregava de suor na minha mão. Se até ela estava ali, o quanto a conspiração ia fundo. O que você está fazendo aqui? Gritei, sem destrancar. Houve um silêncio. Depois, a resposta veio carregada de um cansaço fingido. Você está doente. Todos estão preocupados com você. Sua irmã me contou que você anda inventando histórias, dizendo que querem te machucar. Isso não é saudável. Meu coração disparou. Lá estava a manipulação. Não era a preocupação. Era a gaslighting. Ela não estava ali para me salvar. Estava ali para me silenciar. Enquanto a voz dela ecoava pelo quarto, memórias voltaram como punhais. As vezes em que minha irmã roubava meus brinquedos e minha mãe dizia, deixa, você não precisa. As vezes em que eu trazia boas notas e meu pai respondia, claro, sua irmã é a que tem talento, você só se esforça. O jeito como todos olhavam para mim nas festas de família, como se eu fosse um detalhe borrado na fotografia perfeita da minha irmã.
A verdade me golpeou. Minha família inteira sempre conspirou para que eu não existisse de verdade. E agora, estavam tentando me apagar de vez. Vá embora, eu disse, com a voz trêmula. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei que tentaram me matar. Do outro lado, ouvi um suspiro impaciente. Filha, a voz dela baixou, carregada de uma calma quase ameaçadora. Se você continuar com essas ideias, vai acabar se machucando sozinha. Aquilo não era uma advertência. Era uma ameaça. Fiquei em silêncio, o coração martelando nas costelas, até ouvir os passos dela se afastarem pelo corredor. Corri até a janela. Vi minha mãe entrar em um carro preto estacionado na esquina. E quem estava no banco do passageiro? Minha irmã. Elas estavam juntas. Naquela noite, sentei na cama e ouvi novamente o áudio que tinha gravado do encontro das duas. O riso, o plano, a frase sobre herdar tudo. Eu tinha a arma. Mas algo ainda me corroía. E se elas dessem o próximo passo antes de eu conseguir expor? Olhei para o bastão de ferro e uma ideia sombria brotou dentro de mim. E se eu não tivesse que me defender apenas, mas atacar? Sacudi a cabeça. Eu não queria me tornar aquilo que elas eram. Mas a cada batida do coração, a cada lembrança do gás, da escada solta, do suco adulterado, a raiva crescia. Se ninguém acreditava em mim, talvez a única saída fosse ser minha própria justiça. Na manhã seguinte, fui até uma lan house escondida e criei um e-mail anônimo. Enviei as gravações, as imagens das câmeras e um texto explicando os acidentes que sofri. Mandei para 3 destinos: a polícia, um jornalista local conhecido por não se vender, e para o marido da minha irmã. Eu sabia que, se algo me acontecesse, ao menos a verdade não morreria comigo. Mas não bastava expor. Eu queria olhar nos olhos delas quando a máscara caísse. Eu queria que soubessem que eu não era mais a sombra obediente. Enviei outra mensagem anônima para minha irmã e minha esposa, marcando um encontro. Rua do Porto, armazém abandonado, 23 horas. Venham sozinhas. Ou todos vão saber a verdade. Passei o dia inteiro com a sensação de que meu coração ia explodir. Não sabia se estava armando minha própria armadilha ou a delas. Mas uma coisa era certa: o fim daquele jogo estava próximo. Às 23 horas em ponto, elas chegaram. Minha esposa primeiro, com o rosto fechado, olhando em volta. Minha irmã logo atrás, como uma rainha entrando em território conquistado. Eu sabia que você não aguentaria ficar longe, minha irmã disse, sorrindo. Eu estava no escuro, observando, com o celular gravando tudo. Saí das sombras e encarei as duas. Acabou, declarei. Eu tenho provas. Eu sei o que vocês planejaram. E todo mundo vai saber. Elas trocaram olhares. E então, como se ensaiadas, começaram a rir. Você acha mesmo que alguém vai acreditar? Minha esposa zombou. Sua própria mãe já disse que você é instável. Sua família toda acha que você é desequilibrada. Minha irmã deu um passo à frente. Mas se você quiser, podemos resolver isso agora. Só nós 3. Sem plateia. Havia algo brilhando na mão dela. Um canivete. Meu corpo congelou. A lâmina refletia a pouca luz do armazém. Ela avançou um passo. Ninguém sentiria sua falta, sussurrou. Eu vou terminar o que comecei. Tudo ficou em câmera lenta. Minha respiração presa. O suor frio descendo pela nuca. O peso do bastão de ferro queimando em minha mão. E antes que eu pudesse reagir, uma nova voz ecoou pelo espaço. Larguem essa faca agora. A luz de uma lanterna estourou contra nossos rostos. Era o marido da minha irmã, seguido por um homem de terno que eu não reconheci de imediato. Depois percebi, o jornalista para quem eu havia enviado o dossiê. Minha irmã congelou com a faca na mão. Minha esposa empalideceu. E eu apenas respirei pela primeira vez em semanas. O jornalista levantou uma pequena câmera, gravando tudo. Temos o suficiente, disse ele. Meu cunhado avançou e arrancou o canivete da mão dela. Minha irmã tentou argumentar, gritar, mas nada do que dizia tinha peso. Pela primeira vez, eu via medo nos olhos dela. Medo de mim. Mas antes que pudéssemos sair, ouvimos o som ensurdecedor de pneus cantando lá fora. Um carro preto estacionou com violência. A porta abriu. E de dentro desceu, minha mãe. Com uma expressão de ódio que eu nunca tinha visto antes. Ela não veio sozinha.
2 homens enormes saíram do carro, olhando direto para mim. Acabou a brincadeira, minha mãe disse. Hoje você aprende o seu lugar de vez. Minha mãe avançava pelo armazém como uma tempestade que eu não tinha visto chegar. O rosto dela estava distorcido por uma raiva tão antiga que parecia ter atravessado décadas. Os 2 homens que a acompanhavam me lembravam hienas prontas para o banquete. Eu devia ter acabado com essa encenação há anos, ela disse, cuspindo cada palavra como veneno. Você nunca foi como sua irmã. Sempre foi um fardo, um erro. As frases caíam sobre mim como pedras. Mas, ao contrário de antes, não me esmagaram. Pela primeira vez, eu não chorei. Não pedi explicações. Não implorei por amor. Olhei nos olhos dela e vi a verdade nua. Minha mãe nunca me amou. Nunca quis. Eu tinha sido apenas a sobra, a gêmea que nasceu por acidente, a filha que ela fingiu tolerar para manter as aparências. E agora ela mostrava sem máscara o que sempre foi, minha maior inimiga. O jornalista não desligou a câmera nem por um segundo. A senhora tem noção do que está dizendo? Perguntou, firme. Minha mãe o encarou com desdém. Você acha que alguém vai acreditar em uma gravação mal feita? Eu sou uma mãe tentando salvar a filha desequilibrada de si mesma. Ela se aproximou mais, me apontando como se eu fosse uma praga. Vocês não entendem. Essa garota nunca deveria ter existido. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquele ódio não era só por ciúmes da minha irmã, nem por frustração. Era algo mais profundo, rejeição absoluta. Meu cunhado avançou, colocando-se entre nós. Chega! Gritou. Eu não vou permitir que façam mais nada contra ela. Foi nesse instante que tudo aconteceu rápido demais. Um dos capangas da minha mãe puxou algo da jaqueta, uma arma. O jornalista gritou, a luz da lanterna tremia, minha irmã começou a berrar para que ele não atirasse. E eu não pensei. Avancei com o bastão de ferro e acertei a mão dele com toda a força que tinha. O barulho seco ecoou no armazém e a arma caiu no chão. Foi como se uma explosão tivesse acontecido. Todos gritaram ao mesmo tempo, correria, empurrões. Minha esposa tentou me segurar pelos ombros, mas eu a empurrei com um ódio que nunca havia sentido. Não toca mais em mim! Gritei, a voz rasgando meu peito. Minha irmã, desesperada, correu em direção à arma caída, mas meu cunhado foi mais rápido. Ele a empurrou para trás e apontou para ela com uma fúria contida há anos. Você destruiu tudo, Clara! Ele gritou, era a primeira vez que eu ouvi o nome dela cuspido com tanto desprezo. Acabou. Ela se ajoelhou, chorando, implorando, mas ninguém mais acreditava nas lágrimas dela. Nem mesmo minha mãe. Levanta! Minha mãe ordenou, puxando-a pelo braço. Você ainda vai herdar tudo isso. Mas a frase soou ridícula, vazia. Ali, com câmeras, testemunhas e provas, elas não tinham mais nada. A polícia chegou minutos depois, chamada pelo jornalista antes mesmo de entrar no armazém. As sirenes azuis e vermelhas refletiam nas paredes mofadas enquanto os policiais algemavam minha irmã, minha mãe e os 2 homens. Minha esposa tentou se aproximar de mim, murmurando. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Olhei para ela com uma calma que a fez recuar. Você quis, sim. Você só não imaginava que eu sobreviveria. Ela abaixou a cabeça e, pela primeira vez, vi vergonha em seu rosto. Mas era tarde demais. O silêncio depois da tempestade. Na delegacia, dei meu depoimento. Entreguei gravações, fotos, o dossiê inteiro que tinha preparado. O jornalista garantiu que, se tentassem enterrar o caso, ele colocaria tudo no ar. Passei horas em uma sala fria, respondendo perguntas, reconstituindo cada detalhe. E, quando finalmente saí, o sol da manhã me cegou. Era como se eu tivesse emergido de um túmulo. Eu não tinha mais casa. Não tinha mais esposa. Não tinha mais família. Mas, pela primeira vez, não me senti sozinha. Senti liberdade. Os meses seguintes foram difíceis. A imprensa devorou a história, gêmeas em guerra, família envenenada, mãe cúmplice em tentativa de assassinato. Cada manchete me reduzia a um personagem de novela. Mas eu não era só isso. Comecei terapia. Reencontrei amigos que tinha perdido durante o casamento. Arrumei um pequeno apartamento, simples, mas só meu. E todas as noites, quando fechava a porta, respirava fundo e repetia para mim mesma: eu sobrevivi.
Me reconstruí aos poucos, peça por peça. Descobri que podia cozinhar para mim mesma, rir sozinha de um filme, chorar sem vergonha de ninguém. Descobri que era capaz de me amar sem precisar implorar por restos de afeto de pessoas que só me queriam destruída. 6 meses depois, recebi uma carta. Não tinha remetente, mas reconheci a letra. Era da minha irmã. Dentro, apenas uma frase. Isso ainda não acabou. Por um instante, o velho medo tentou me agarrar. O coração disparou, as mãos tremeram. Mas então percebi, ela estava atrás das grades. Ela não tinha mais poder. E mesmo que tivesse, eu não era mais a mesma sombra que ela conheceu. Sorri, rasguei a carta em pedaços e a joguei no lixo. Às vezes, ainda sonho com o rosto da minha mãe naquele armazém. O ódio, a rejeição, o desejo de me apagar. Mas quando acordo, respiro fundo e agradeço. Porque foi justamente aquele ódio que me libertou. Se eles não tivessem tentado me destruir, eu nunca teria descoberto a força que carregava. Eu não precisava mais da aprovação deles. Não precisava ser escolhida. Eu já tinha escolhido a mim mesma. E essa era a vingança mais doce de todas. Hoje, quando passo diante de espelhos, não vejo mais a sombra da minha irmã. Vejo uma mulher que sobreviveu a tudo, traição, rejeição, sabotagem, até a própria família. Vejo alguém que não se apagou, mesmo quando todos conspiraram para isso. E no fundo, sei que o jogo delas nunca terminou de verdade. Sempre haverá tentativas de me silenciar, de me diminuir, de me reduzir ao nada. Mas agora, eu não tenho mais medo. Porque descobri que a maior herança que minha irmã nunca conseguiu roubar de mim foi justamente a minha força de existir. E isso, ninguém nunca vai apagar.